Olá, em primeiro lugar, eu espero de coração que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer esse tapete oval que eu achei muito bonito. Essa peça que vocês estão vendo ficou medindo 85 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura. É uma peça fácil de confeccionar e eu trabalhei com o fio número 6 e agulha 3,5 e gastei aproximadamente 350 gramas de barbante para fazer esse tapete. Uma outra coisa que eu já quero aqui adiantar para vocês, como vocês estão vendo aí, eu já estou começando a fazer um tapete mais comprido com esse desenho. Então, eu quero ver se eu termino esse tapete ainda hoje e em seguida eu vou fazer um vídeo, né, passando certinho quantidade de correntes iniciais para que você possa trabalhar esse tapete maior. Uma outra coisa que o pessoal sempre me pergunta é: posso trabalhar com fio 8, posso trabalhar com fio 4, posso trabalhar com fio 10, com fio 12, né? O pessoal sempre me pergunta se pode trabalhar com outras espessuras diferentes da que eu fiz aqui no vídeo. Sim, você pode. A única coisa que você tem que prestar atenção quando você troca a espessura do fio é também trocar a agulha, trabalhar com a agulha indicada para aquela espessura de fio, que daí vai dar certinho o trabalho em outras espessuras de fio, né? Bom, gente, então é isso. Logo em seguida que eu terminar esse tapete maior que eu tô fazendo, vou fazer todas as contas para que você possa trabalhar aí no tamanho que você desejar a sua peça, ou para usar como tapete de pia de cozinha, ou para usar como passadeira de corredor, ou até mesmo para usar como trilho de mesa. E assim que eu postar o vídeo orientando os aumentos, eu vou deixar o link do vídeo dos aumentos aí embaixo no primeiro comentário. Então, se você está vendo esse vídeo já faz algum tempo que eu postei, dá uma olhada aí embaixo no primeiro comentário, né? Que pode ser que já esteja ali o vídeo orientando como fazer os aumentos. Bem, gente, então é isso. Agora vamos lá para o passo a passo. Começo fazendo aqui um cordão de correntes com 56 correntes. Deixo aqui uma ponta para fazer o arremate, né? E laço aqui a minha linha. Aperto bem essa primeira laçada e a partir daqui começo a construir as correntes. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e continuo até fazer aqui 56 correntes. Eu vou fazer aqui as minhas e venho. Aqui está, trabalhei as minhas 56 correntes. Agora, eu vou contar aqui a partir da última corrente, voltando atrás, o total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui, na quinta corrente, eu vou trabalhar um ponto alto e vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada corrente de base pelas próximas 3 correntes. Bem, então, aqui, olha, essas foram as correntes que eu voltei atrás. Essas correntes vão servir para eu trabalhar a parte oval do meu tapete. E em seguida, eu fiz aqui um grupo com 4 pontos altos, trabalhando um ponto alto para cada corrente que eu tinha de base. Depois de fazer esse grupo de 4 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular 2 correntes de base e a partir da terceira corrente, eu vou trabalhar um ponto alto para cada corrente que eu tenho de base até fazer aqui um grupo com 7 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei um ponto alto para cada corrente e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 correntes de base, a partir da terceira, trabalho mais um grupo de 7 pontos altos, fazendo um ponto para cada corrente de base.
Então, aqui novamente, fiz um grupo com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, 2 correntes, pulo, 2 correntes de base, e a partir da terceira, trabalho um ponto para cada de base e vou fazer aqui um grupo com 4 pontos altos. Então, aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes, pular 2 correntes de base e a partir da terceira, trabalha 7 pontos altos. Sempre fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Então, aqui de novo, trabalhei 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, 2 correntes, pulo 2 e a partir da terceira corrente aqui de base, faço mais um grupo de 7 pontos altos. Aqui novamente trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora são 2 correntes, pulo 2 de base e vão restar aqui no finalzinho do meu cordão apenas 4 correntes. E aqui, então, eu faço um grupo com 4 pontos altos. Aqui está, trabalhei o meu grupo de 4 pontos altos, cheguei aqui na minha última corrente. E ficou assim aqui a minha primeira volta. 4 pontos altos, depois 2 grupos de 7, mais um grupo de 4, mais 2 grupos de 7, mais um grupo de 4 pontos altos, todos separados aqui por 2 correntes. Para encerrar aqui essa volta, eu ainda vou fazer mais 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. Essas 4 correntes aqui vão servir para eu trabalhar a parte oval do lado de cá. E depois de trabalhar aqui essas 4 correntes, então eu prendo um baixíssimo no pezinho aqui desse último ponto alto que eu fiz. E encerrei aqui a minha primeira volta. Agora, nós vamos dar início à segunda volta. Eu vou começar a segunda volta subindo 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Essas 5 correntes equivalem aqui para mim, as 3 primeiras um ponto alto e as 2 últimas um espaço de separação. Fez essas 5 correntes, nós vamos pular 2 pontos aqui de base. Então, as 5 correntes foram trabalhadas sobre esse ponto alto. Então, vou pular aqui 1, 2 e nesse aqui, que é o quarto ponto, né, desse grupo, vou trabalhar um ponto alto. Em seguida, faço mais 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base e sobre esse próximo ponto alto faço um ponto alto. Bem, então, ficou dessa maneira aqui o início da minha segunda volta, 2 intervalos de 2 correntes. E a partir desse ponto alto aqui, eu vou trabalhar um grupo com 16 pontos altos. Então, vou trabalhando um ponto alto para cada de base. Quando encontrar aqui o intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos pegando aqui pelas correntes. E, em seguida, mais um ponto alto para cada ponto de base até esse ponto alto aqui. E terei 16 pontos altos. Bem, então, aqui está. Trabalhei um ponto para cada de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 3 intervalos de 2 correntes. Então, faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base, sobre o próximo ponto alto aqui, trabalho um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, nesse ponto alto faço um ponto alto.
duas correntes, pulo as duas correntes de base, sobre o próximo ponto alto faço um ponto alto. Então, aqui está, trabalhei os meus 3 intervalos de duas correntes. Agora, a partir desse ponto alto, eu vou novamente trabalhar um grupo com 16 pontos altos, igualzinho, distribuir aqui. Então, vou trabalhando um por um até esse ponto alto e terei aqui mais um grupo com 16 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 16 e venho. Bem, então, aqui está. Trabalhei o meu grupo com 16 pontos altos e agora para encerrar aqui a parte reta, eu vou fazer 2 intervalos de duas correntes, igual fiz aqui no início da volta. Então, depois desses 16 pontos altos, eu trabalho duas correntes, pulo essas duas correntes, faço um ponto alto sobre esse ponto alto, e mais duas correntes, pulo esses dois pontos altos, venho aqui no último ponto alto que eu tenho e faço aqui um ponto alto. Então, aqui encerrei a parte reta da segunda volta. E restou aqui na base apenas essas correntes para eu trabalhar a parte oval. Usando essas 4 correntes, eu vou fazer o total de 6 pontos altos, todos separados por uma corrente. Então, aqui, para iniciar a parte oval, faço uma corrente, laço, pego aqui pelas 4 correntes, faço um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz uma corrente, laça, volta aqui nas 4 correntes, faz mais um ponto alto. E vamos seguindo assim até ficar com um total de 6 pontos altos aqui nesse intervalo, sempre separando aqui por uma corrente. Aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, todos eles aqui separados por uma corrente. Depois do último ponto alto, também fiz aqui uma corrente. E, gente, olha, assim que vocês completarem esses 6 pontos altos aqui, procura deixar o mais certinho possível aqui a distribuição desses pontos, né? 3 pontos para o lado de cá, assim, e 3 para cá. Né, deixando aqui essa corrente aqui bem no meio, essa corrente, né, que tá aqui depois do terceiro ponto alto, bem reta aqui com a parte reta do tapete. Bom, e depois que completa aqui a parte oval, então nós vamos começar agora a trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos desse lado. Então, nesse tapete, sempre vai ser assim, tudo que nós fizermos de um lado aqui da parte reta, nós vamos repetir do mesmo jeito do lado de cá. E tudo que nós fizermos de um lado aqui da parte oval, nós vamos fazer igualzinho desse lado aqui. Bom, então, depois de ter trabalhado essa última corrente aqui, eu vou iniciar a parte reta, fazendo aqui 2 intervalos de duas correntes igual do lado de cá. Então, venho no primeiro ponto alto que tenho aqui, faço um ponto alto. Depois do ponto alto, faço duas correntes, pulo 2 pontos de base, nesse ponto alto faço aqui um ponto alto. Depois 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base, no ponto alto faço um ponto alto. E a partir desse ponto alto aqui, então, vou trabalhar 16 pontos altos, igual fiz do lado de cá. Bom, então, eu vou trabalhar aqui a minha parte reta, seguindo o padrão que orientei. Quando eu chegar aqui para trabalhar a parte oval, venho mostrando como eu arremato essa linha. Bem, então aqui está, eu trabalhei a parte reta desse lado, com o mesmo padrão que fiz aqui, e encontrei aqui as 4 correntes da minha parte oval. Então, aqui eu tenho essa ponta inicial aqui do meu trabalho. Nessa ponta eu arremato da seguinte maneira, eu viro aqui pelo lado do avesso, e vou passar aqui a pontinha da linha por entre essas correntes aqui que eu tenho, onde vou trabalhar a minha parte oval. Então, eu vou introduzindo a agulha no meio das correntes e atravessando aqui essa ponta, trazendo ela, né, pro lado de cá. Então, aqui, olha, puxei a ponta até chegar aqui na primeira corrente que eu fiz. Então, agora eu viro a ponta para cá de volta, olha, e vou prendendo essa ponta embaixo dos pontos que eu trabalhar aqui na minha parte oval. Como eu já disse para vocês, eu vou trabalhar aqui
igualzinho eu fiz aqui desse lado, então vou fazer 6 pontos altos separados por uma corrente e vou prendendo a ponta aqui por baixo. Então, aqui está, trabalhei 6 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos separados aqui por uma corrente, e prendi a ponta aqui por baixo. Então, como eu já entrelacei essa ponta entre as correntes e depois ainda prendi por baixo dos pontos altos, agora eu corto aqui bem rente, que já está arrematado aqui o início do meu trabalho. Bom, e depois de fazer aqui esse sexto ponto alto da parte oval, eu trabalho ainda uma corrente e venho nas 5 correntes que eu fiz aqui para iniciar essa volta, conto a partir da primeira, 1, 2, 3, e aqui na terceira eu introduzo a agulha pelo meio e prendo um baixíssimo. E encerrei aqui a minha segunda volta. Bem, e agora nós vamos dar início à nossa terceira volta. Eu vou começar subindo 3 correntes, que equivalem ao meu primeiro ponto alto dessa volta. E na sequência que vou trabalhar um grupo de 7 pontos altos. Essas 3 correntes, o primeiro dos 7. Então, venho aqui no intervalo de correntes, faço aqui 2 pontos altos. Sobre o ponto alto, faço um ponto alto. No próximo intervalo, faço mais 2 pontos altos. E sobre esse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Então, aqui totalizei 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu faço 2 correntes, pulo 2 de base, a partir do terceiro ponto, eu vou começar a trabalhar aqui um grupo com 10 pontos altos. E na sequência aqui, nós vamos fazer 3 grupos de 10 pontos altos. Então, aqui, esse é o primeiro grupo, né? Esse é o primeiro ponto dos 10, eu sigo trabalhando um ponto para cada de base até completar os 10 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, vou fazer 2 correntes. Vou pular 2 pontos altos de base e a partir desse, vou começar a trabalhar mais um grupo com 10 pontos altos. E olha, todas as vezes que nós formos trabalhar nesses intervalos de 2 correntes, nós sempre vamos fazer 2 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes, que é um ponto alto para cada corrente aqui que eu tenho de base. Então, aqui para trabalhar esse grupo de 10 pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos na corrente, um sobre o ponto alto, 2 nas correntes, um no ponto alto, 2 nas correntes e mais um nesse próximo ponto alto, e terei aqui 10 pontos altos. Aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora é só fazer aqui mais 2 correntes, pular mais 2 de base e a partir desse trabalhar aqui mais um grupo com 10 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei, né? Mais um grupo de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou encerrar aqui a parte reta, igualzinho iniciei. Então, vou fazer 2 correntes e depois mais 7 pontos altos. Então, aqui são 2 correntes, pulo 2 e, a partir desse, faço 7 pontos altos.
Então, aqui está, olha. Trabalhei no finalzinho da parte reta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E encontrei aqui a parte oval, onde eu tenho aqui 6 pontos altos separados por uma corrente. Aqui nessa volta, nós vamos fazer 6 pontos altos separados por 2 correntes na parte oval. Então, aqui, depois dos 7 pontos altos da parte reta, eu faço as 2 correntes. Venho sobre o primeiro dos 6 que eu tenho aqui na parte oval e sobre ele eu trabalho um ponto alto. Fez um ponto alto sobre o ponto alto de base, faz 2 correntes, vem no próximo ponto alto e faz um ponto alto. E vamos assim pelos 6 pontos altos que nós temos de base, sempre separando com 2 correntes. Bem, então aqui está, olha. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, todos separados por 2 correntes. Depois de fazer aqui essas últimas 2 correntes, então eu vou iniciar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que fiz aqui. Então, é só eu trabalhar aqui a partir desse primeiro ponto alto da parte reta, o total de 7 pontos altos. E depois de fazer aqui esses primeiros 7 pontos altos, então eu faço 2 correntes e a partir daqui 3 grupos de 10 pontos altos e sigo então com esse padrão pela volta toda. Quando eu encontrar os 6 pontos lá da parte oval do outro lado, então eu vou repetir o mesmo que acabei de mostrar para vocês desse lado aqui. Então vou completar o restante da minha terceira volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a minha terceira volta, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui a minha parte oval, fiz essas últimas 2 correntes e agora eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. Então, introduzo aqui pelo meio e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, todas as nossas voltas serão fechadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fazemos para iniciar a volta. Bem, então agora nós vamos dar início à nossa quarta volta. Eu vou começar subindo 3 correntes. Essas 3 correntes equivalem aqui ao meu primeiro ponto alto. E em seguida eu vou trabalhar aqui um grupo com 10 pontos altos. Então, venho até esse ponto aqui, trabalhando um ponto alto para cada de base. As 3 correntes são o primeiro ponto alto desses 10. Então, aqui está, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui 3 intervalos de 2 correntes. Então, vou fazendo 2 correntes, pulo 2 de base, trabalho um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 de base, no terceiro um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro um ponto alto. Então, aqui trabalhei os 3 intervalos de 2 correntes. Na sequência, eu vou fazer aqui um grupo com 16 pontos altos. Então, eu vou trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo, um por um sobre esses pontos altos, mais 2 aqui nesse intervalo e mais um nesse próximo ponto alto. Terei aqui 16 pontos altos contando a partir desse aqui. Bem, então, trabalhei distribuindo como orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Na sequência, vou fazer 3 intervalos de 2 correntes, igual fiz aqui. Então, é só ir fazendo as 2 correntes, pulando 2 e no terceiro um ponto alto. Aqui está, trabalhei os 3 intervalos de 2 correntes. Agora, para encerrar aqui a parte reta, vou fazer mais um grupo com 10 pontos altos, igual fiz aqui no início. Faço 2 pontos altos nesse intervalo e um por um, até esse ponto alto aqui terei 10 pontos, contando a partir desse aqui. Bem, então, aqui encerrei a minha parte reta fazendo um grupo com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Encontrei aqui os meus 6 pontos altos separados por 2 correntes da parte oval. Então, sobre esses 6 pontos altos da parte oval, vou fazer 2 pontos altos em cada um deles e vou separar todos com 2 correntes. Então, aqui para entrar na parte oval, nós sempre fazemos 2 correntes e vamos trabalhar aqui sobre o primeiro ponto alto. Então, sobre esse ponto alto, eu faço 2 pontos altos. Fez 2 pontos altos sobre esse ponto, faz 2 correntes, vem sobre o próximo ponto alto, faz mais 2 pontos altos. E vamos assim pelos 6 pontos altos que nós temos aqui na parte oval, sempre separando aqui com essas 2 correntes. Então, vou fazer aqui o meu e venho. Aqui está. Trabalhei os 6 grupos de 2 pontos altos, usando os 6 pontos que eu tinha na oval de base. Separei todos os grupos com 2 correntes. Depois do último grupo, também fiz 2 correntes. Então, sempre que nós formos entrar e sair da parte oval, nós vamos fazer 2 correntes. Então, fiz 2 correntes aqui para entrar e aqui fiz 2 correntes para sair da parte oval. E agora, eu vou trabalhar a parte reta desse lado aqui, com o mesmo padrão que fiz aqui. Então, vou fazer aqui, inicialmente, 10 pontos altos, igualzinho aqui. Depois, 3 intervalos de 2 correntes, 16 pontos altos, e vou repetindo tudo o que fiz desse lado da parte reta. Então, para começar, venho sobre o primeiro ponto alto aqui da parte reta, e a partir dele, trabalho os meus 10 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei os meus 10 pontos altos, agora vou fazer os 3 intervalos e vou repetindo. Quando encontrar aqui a parte oval do lado de cá, então, vou fazer igualzinho fiz aqui, os meus 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu vou completar todo o restante da quarta volta, seguindo essa orientação e venho. Aqui está, completei toda a minha quarta volta com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. E depois que eu fechei a volta, eu estendi a minha peça, então é muito importante que a cada volta que você complete, você estenda a sua peça. Importante por 2 motivos. Primeiro, porque no final o seu trabalho vai estar muito mais retinho, o desenho não vai estar puxando para o lado. E o segundo motivo por ser importante é que se a gente cometeu alguma falha, que esqueceu de algum ponto, né, ou colocou algum ponto a mais, a gente logo percebe e fica mais fácil de consertar. Bem, e agora nós vamos dar início à nossa quinta volta. Eu vou começar a quinta volta subindo aqui 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, sempre as 5 correntes, elas vão significar aqui nesse trabalho, as 3 primeiras um ponto alto e as 2 últimas um espaço de separação. Fez as 5 correntes, pula 2 pontos de base e a partir desse terceiro, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base, até fazer um grupo com 7 pontos altos. Então, aqui está. Trabalhei com o padrão que orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Na sequência, vou fazer aqui 2 correntes.
Vou pular essas duas correntes de base e a partir desse ponto alto vou trabalhar 4 pontos altos, fazendo um ponto alto sobre esse ponto, 2 aqui nas correntes e mais um no próximo ponto alto. Então, aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora é só fazer aqui duas correntes, pular essas duas correntes de base e a partir desse ponto alto, trabalha um ponto alto para cada de base, faz aqui 7 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei um ponto para cada de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, vou fazer aqui duas correntes, pular 2 de base e a partir desse, trabalhar um por um, vir até aqui e fazer mais 7 pontos altos. Então, duas correntes, pulo 2 e trabalho a partir desse mais 7 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Bem, e em seguida, eu vou repetir o mesmo que fiz aqui. Então, vou fazer duas correntes, 4 pontos altos e mais duas correntes. Pulo essas duas correntes, a partir desse ponto alto, faço 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, duas correntes, pulo essas duas correntes, a partir desse ponto alto, trabalho um por um e faço mais 7 pontos altos. Então, aqui está. Estou bem no finalzinho aqui da minha parte reta, para encerrar aqui a parte reta, então faço ainda duas correntes, pulo esses dois e trabalho um ponto alto sobre o último ponto aqui da parte reta. Bem, então os dois lados da parte reta serão trabalhados com o padrão que acabei de orientar aqui. Agora, nós vamos dar início aqui à parte oval, então, vamos fazer nessa volta o total de 6 grupos de 3 pontos altos, usando esses 6 grupos que nós temos de base. E separando um grupo do outro, sempre duas correntes. Então, aqui para iniciar, faço duas correntes, venho sobre esses dois pontos altos, faço um ponto alto aqui no primeiro e 2 pontos altos no segundo ponto. Então, aqui está o meu grupo com 3 pontos altos. Todos os nossos grupos de 3 pontos altos serão distribuídos dessa mesma maneira. Completou o grupo, faz duas correntes e trabalha aqui mais 3 pontos altos, fazendo um no primeiro e 2 no segundo. Completou os 3 pontos altos, mais duas correntes, próximo grupo, mais 3 pontos altos. Vamos assim, então, até completar aqui a parte oval. Eu vou completar a minha e venho. Aqui está, trabalhei a minha parte oval, seguindo o padrão que orientei. Fiz aqui duas correntes, depois do último grupo de 3 pontos altos. E agora, vou iniciar a parte reta, seguindo o mesmo padrão desse lado aqui. Então, aqui para começar a parte reta, depois de ter feito essas duas correntes, eu trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto. Faço duas correntes, pulo 2 pontos e vou, a partir desse aqui, trabalhar 7 pontos altos. Bem, e aqui então é só seguir repetindo tudo que fizemos desse lado. Quando encontrar aqui a oval, trabalhe do mesmo jeito que fizemos aqui. Então, vou completar o restante da minha quinta volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 5, seguindo o padrão que orientei, encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. Agora, nós vamos iniciar a volta de número 6. Eu vou começar a volta 6, subindo aqui 3 correntes, 1, 2, 3, vou laçar e aqui eu vou trabalhar um grupo de 10 pontos altos, contando a partir das correntes. Então, agora faço 2 aqui nesse intervalo e um por um até esse ponto alto, aqui terei 10
pontos altos. Então, aqui está, trabalhei com o padrão que orientei, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, eu vou trabalhar aqui 3 intervalos de 2 correntes. Então, é só ir fazendo 2 correntes, pula essas duas, vem no ponto alto, faz um ponto alto, 2 correntes, pula essas duas de base e sobre esse ponto alto faz um ponto alto e mais 2 correntes. E agora, eu vou trabalhar aqui em seguida o total de 16 pontos altos. Vou começar por esse ponto alto e vou fazer aqui um ponto para cada ponto de base, né? Quando chegar aqui nas correntes, faço 2 e um por um até esse ponto alto, terei aqui 16 pontos altos. Aqui está, trabalhei 16 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Em seguida, vou trabalhar aqui 3 intervalos, igual fiz aqui. É só ir fazendo as duas correntes, pulando 2 de base e trabalhando um ponto alto. Pulo as duas correntes, um ponto alto. Aqui estão os meus 3 intervalos. Em seguida, eu vou fazer aqui 10 pontos altos para encerrar esse lado da parte reta. O primeiro dos 10 é esse aqui. Então, aqui eu faço um por um, 2 aqui nas correntes e mais um. Sobre esse ponto alto, terei 10 pontos altos. Aqui estão os meus 10 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encerrei aqui esse lado da parte reta, os dois lados, né, são trabalhados sempre iguais. E aqui encontrei a minha parte oval. Na parte oval da sexta volta, nós vamos fazer 6 grupos com 4 pontos altos, usando esses 6 grupos de 3 que temos na base. E separando um grupo do outro, sempre fazemos aqui 2 correntes. Fez as 2 correntes, trabalha aqui um ponto alto para cada um desses primeiros 2 e 2 pontos altos aqui no último. Então, aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Todos os 6 grupos que nós formos trabalhar aqui nessa volta serão distribuídos da maneira como orientei aqui. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo e 2 pontos altos no terceiro ponto de base. Em seguida, é só fazer aqui 2 correntes, uma, 2 e trabalhar aqui mais um grupo de 4 pontos altos. E assim que nós completarmos aqui a parte oval com esses 6 grupos de 4 pontos altos, então nós vamos fazer aqui, né, depois do sexto grupo, nós fazemos 2 correntes e a partir desse ponto iniciamos um grupo de 10 pontos altos igualzinho fizemos desse lado aqui da parte reta. Bem, então, é só isso para trabalhar a sexta volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 6, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui essas últimas 2 correntes, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar. E agora nós vamos trabalhar a volta de número 7. Eu vou começar a volta 7, subindo 3 correntes, uma, 2, 3. Essas 3 correntes equivalem ao meu primeiro ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, até construir um grupo com 7 pontos altos.
Aqui está, trabalhei um ponto para cada de base e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora faço 2 correntes, pulo 2 de base. A partir desse ponto alto, eu vou trabalhar um grupo com 10 pontos altos, fazendo 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes, um ponto alto sobre cada ponto alto e mais um ponto alto nesse ponto alto aqui. Terei um grupo com 10 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. E na sequência, eu ainda vou trabalhar mais 2 grupos de 10 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Então, agora faço 2 correntes, pulo 2 pontos de base, trabalho a partir desse ponto, mais um grupo aqui com 10 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 pontos altos. A partir desse, trabalho aqui mais um grupo com 10 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, vou fazer aqui 2 correntes, pular 2 de base e a partir daqui trabalho 7 pontos altos e vou encerrar aqui a parte reta. 2 correntes, pulo 2 e a partir daqui 7 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos, encerrei a parte reta. Os dois lados da parte reta serão trabalhados com o padrão que orientei aqui. E agora, vamos trabalhar a parte oval. A parte oval, nessa volta, será feita com 6 grupos de 5 pontos altos. E eu vou sempre trabalhar um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo ponto e vou fazer 2 pontos altos aqui no último. E separando um grupo do outro, sempre vou fazer 2 correntes. Então, para iniciar aqui a parte oval, faço 2 correntes e venho trabalhar os meus 5 pontos altos. Aqui estão os meus 5 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes, vir para o próximo grupo e trabalhar aqui mais 5 pontos altos. Então, vamos distribuir todos os grupos de 5 pontos da mesma maneira que orientei esse aqui. E completando aqui a parte oval, então, fazemos 2 correntes e a partir desse ponto, trabalhamos 7 pontos altos igual do lado de cá. E vamos, então, repetindo tudo que orientei até aqui pelo restante da volta. Então, eu vou completar o restante da minha seguindo essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 7 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 8. Então, vou começar a volta 8, subindo 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Laço, pulo 2 e no terceiro ponto faço um ponto alto, depois mais 2 correntes, pulo mais 2 e no terceiro ponto faço mais um ponto alto. Então, aqui iniciei a volta 8, construindo 2 intervalos de 2 correntes. Em seguida, eu vou trabalhar um grupo aqui de 16 pontos altos, esse é o primeiro dos 16. Depois faço 2 nas correntes, um por um nos pontos altos, mais 2 nessas correntes e mais um nesse ponto alto. E terei aqui 16 pontos altos.
Bem, então aqui está. Trabalhei um por um, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Em seguida, vou fazer aqui 3 intervalos de 2 correntes. Então, é só ir construindo aqui 2 correntes, pular 2 de base, no terceiro um ponto alto. Então, aqui estão os meus 3 intervalos de 2 correntes. E agora, trabalho aqui de novo 16 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que distribuí esse primeiro grupo. Então, eu vou fazer aqui esses 16 pontos altos e venho para a gente continuar. Bem, então aqui estão os 16 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E agora, para encerrar aqui a parte reta, faço mais 2 intervalos de 2 correntes, igual fiz aqui no início. Então, é só trabalhar aqui 2 correntes, pular 2 e no terceiro um ponto alto, mais 2 correntes, pulo mais 2 e no último aqui um ponto alto. Encerrei, então, a parte reta. Agora, vamos trabalhar a parte oval. A parte oval aqui nessa volta será feita com 6 grupos de 6 pontos altos cada grupo. Então, separando um do outro, sempre nós fazemos aqui as 2 correntes. 1, 2, venho no grupo, trabalho um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e faço 2 pontos altos aqui no último. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Todos os nossos grupos da parte oval serão trabalhados distribuindo os pontos altos dessa maneira aqui. E separando, né, um grupo do outro, sempre fazemos 2 correntes e vamos lá trabalhar o próximo grupo com 6 pontos altos. E completando então a parte oval, é só repetir a parte reta do outro lado com o mesmo padrão que acabei de mostrar desse lado aqui. E a parte oval do outro lado igual orientei aqui. Bom, então é só isso para trabalhar a volta 8. Vou completar a minha e venho. Completei o restante da minha volta de número 8, seguindo o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta de número 9. Eu vou começar subindo aqui 3 correntes, 1, 2, 3, e vou fazer aqui no início um grupo de 4 pontos altos. Esse é o primeiro dos 4, faço 2 aqui nas 2 correntes, e mais um sobre esse próximo ponto alto. Então, aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora, 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base, a partir desse ponto alto, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto de base, até construir aqui um grupo com 7 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, 2 correntes, pulo 2 pontos de base, a partir do terceiro ponto, trabalho mais um grupo com 7 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes e pulo 2 correntes de base. E a partir desse ponto alto, faço 4 pontos altos, trabalhando um nesse ponto, 2 aqui e mais um no próximo ponto alto. Aqui está o meu grupo com 4 pontos altos. Agora são 2 correntes e pulo essas 2 correntes de base. A partir desse ponto alto, eu vou trabalhar aqui mais 2 grupos com 7 pontos altos, igual fiz aqui. Então, trabalho 7 pontos altos, faço 2 correntes, pulo 2
e a partir do terceiro ponto trabalho aqui mais 7 pontos altos. Vou fazer aqui os meus 2 grupos de 7 pontos altos e venho. Bem, então aqui estão os meus 2 grupos com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 2 correntes, pulei 2 e de novo trabalhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E para encerrar aqui a parte reta, então, eu vou fazer mais 2 correntes. Vou pular essas 2 correntes de base e a partir desse ponto alto eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, fiz um sobre o ponto alto, agora faço 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto. Então, aqui, meu último grupo de 4 pontos altos da parte reta. E os 2 lados da parte reta serão trabalhados com o padrão que eu orientei aqui. E a parte oval, aqui na volta 9, será feita com grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui para iniciar a parte oval, faço as 2 correntes, venho nesse grupo de base, aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo, e vou fazer 2 pontos altos aqui no último. Então, aqui estão os meus 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Todos os grupos serão trabalhados distribuindo os pontos dessa mesma forma que mostrei aqui. Depois que faz, então, aqui os 7 pontos altos, nós fazemos 2 correntes e vamos trabalhar mais 7 pontos altos no próximo grupo. E completando a parte oval, então, trabalhamos aqui a parte reta com o mesmo padrão que acabei de orientar do lado de cá. Bom, então, repetindo o que eu orientei até aqui, que vamos construir aqui toda a volta de número 9. Vou fazer a minha e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 9, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui as últimas 2 correntes, eu fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. E agora, vamos iniciar a volta 10. Eu vou começar com 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Vou laçar, vou pular 2 pontos de base e sobre esse ponto alto trabalho um ponto alto. Faço mais 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base e venho sobre esse ponto alto. E a partir desse ponto alto, vou fazer aqui 16 pontos altos, então vou trabalhando um ponto para cada de base, e aqui no intervalo de 2 correntes vou fazer 2 pontos altos. Quando chegar aqui, terei 16 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus 16 pontos altos e venho. Aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Agora, vou fazer 3 intervalos de 2 correntes separados por um ponto alto. Então, 2 correntes, pulo 2 correntes, venho nesse ponto alto, faço um ponto alto. 2 correntes, pulo 2 e um ponto alto sobre esse ponto alto. 2 correntes, pulo essas 2 correntes e a partir desse ponto alto, eu vou trabalhar aqui mais um grupo com 16 pontos altos, igualzinho fiz aqui. É a mesma coisa, um por um nos pontos altos e 2 aqui no intervalo. Vamos vir até aqui e teremos 16 pontos altos. Eu vou fazer aqui o meu grupo com 16 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei novamente aqui 16 pontos altos, agora eu vou fazer 2 intervalos para encerrar aqui a minha parte reta. Então, os intervalos sempre com 2 correntes, pula essas 2 correntes, vem no ponto alto, faz um ponto alto. Mais 2 correntes, pula esses 2 pontos altos, vem aqui no último ponto alto da parte reta e faz um ponto alto. Bem, então aqui eu encerrei a parte reta, logo à frente aqui tem a oval, os 2 lados da parte reta serão trabalhados igualzinho, acabei de mostrar aqui. E a parte oval, então, nós iniciamos com 2 correntes e vamos trabalhar aqui o total de 8 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último.
Bem, então, aqui estão os 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos os motivos aqui da parte oval serão trabalhados iguaizinhos. Acabei de mostrar esse aqui. E separando um do outro, sempre fazemos as duas correntes. E depois de trabalhar as duas correntes, então, vamos trabalhar aqui mais um grupo com 8 pontos altos. Bem, então, é com o padrão que eu orientei até aqui, que nós vamos trabalhar toda a volta 10. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta 10, seguindo o padrão que orientei. Aqui, depois de fazer essas últimas duas correntes, fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E agora vamos trabalhar a volta de número 11. Eu vou começar a volta 11 subindo 3 correntes. E aqui no início da volta 11 vou fazer um grupo com 7 pontos altos. Esse é o primeiro dos 7. Depois faço 2 aqui, um no ponto alto, mais 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto. Então, aqui está, trabalhei os meus 7 pontos altos no início da volta 11. Agora é só fazer aqui 2 correntes, pular 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto, começar a construir aqui um grupo com 10 pontos altos. E aqui, na sequência, nós vamos fazer 3 grupos de 10 pontos altos. Então, faço 10 pontos altos aqui, 2 correntes, pulo 2 e depois mais 10 pontos altos aqui, 2 correntes, pulo 2 e mais 10 pontos altos aqui. Então, eu vou fazer aqui esses 3 grupos de 10 pontos altos e venho mostrando para vocês como é que ficou. Bem, então, aqui está. Trabalhei aqui 3 grupos com 10 pontos altos, separados aqui por 2 correntes e pulando 2 de base. Depois de fazer aqui o terceiro grupo de 10 pontos altos, então, eu vou encerrar aqui a parte reta, fazendo 2 correntes, pulando 2 de base e a partir desse ponto alto, trabalhando um grupo com 7 pontos altos. Então, vou chegar sobre esse ponto alto aqui. Bem, então aqui está o meu grupo de 7 pontos altos que encerrou aqui a parte reta da volta 11. Então, os dois lados da parte reta serão trabalhados com esse padrão. E aqui na parte oval da volta 11, nós vamos fazer grupos com 9 pontos altos sobre cada um dos grupos de base. E separando um grupo do outro, nós sempre fazemos 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem trabalhar os 9 pontos. Então, vamos fazendo um por um até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Bem, então, aqui estão os meus 9 pontos altos. Agora é só fazer 2 correntes e vir trabalhar mais 9 pontos altos sobre o próximo grupo. E vamos, então, repetindo esse padrão por toda a parte oval dos dois lados e depois repete a parte reta lá do outro lado igual fizemos aqui. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 11. Eu vou completar a minha volta seguindo essa orientação e venho. Completei toda a volta de número 11, seguindo o padrão que orientei. Depois de fazer aqui as 2 últimas correntes, eu fechei a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para iniciar a volta. E agora vamos trabalhar a volta de número 12. Eu vou começar subindo 3 correntes, que equivalem aqui o primeiro ponto alto. Em seguida, eu vou caminhar aqui com um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base até construir aqui 10 pontos altos.
Então, aqui está, trabalhei um ponto alto para cada ponto que eu tinha de base, fiz 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes, né, que é um ponto alto para cada corrente, e mais um sobre esse ponto alto, e completei aqui 10 pontos altos. Na sequência, eu vou fazer 3 intervalos de 2 correntes, então é só ir trabalhando as 2 correntes, pulando 2 de base e trabalhando aqui um ponto alto. Aqui estão os meus 3 intervalos de 2 correntes separados sempre aqui por um ponto alto, pulando 2 de base. Em seguida, eu vou trabalhar um conjunto com 16 pontos altos, então esse aqui é o primeiro dos 16. Em seguida, vou fazer 2 aqui no intervalo de correntes, um por um nos pontos altos, mais 2 nesse intervalo e mais um sobre esse próximo ponto alto, e aqui eu terei 16 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 16 pontos altos e venho mostrando como ficou. Aqui estão os meus 16 pontos altos. Em seguida, vou fazer aqui 3 intervalos de 2 correntes separados com um ponto alto. Então, é só ir fazendo 2 correntes, pular 2 e no terceiro trabalho um ponto alto. Então, aqui estão os meus 3 intervalos de 2 correntes. Agora, para encerrar aqui a parte reta, vou fazer um grupo com 10 pontos altos. Esse aqui, o primeiro dos 10. Em seguida, faço 2 aqui nas correntes e um por um nos pontos altos até completar os 10. Então, aqui estão os últimos 10 pontos altos da parte reta. Os dois lados serão trabalhados com esse mesmo padrão. E aqui, na parte oval, nós vamos fazer 10 pontos altos sobre cada um dos grupos que nós temos aqui na parte oval. Então, para começar, eu faço aqui 2 correntes e venho trabalhar os 10 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e 2 pontos altos aqui no último. Aqui estão os 10 pontos altos, agora é só fazer as 2 correntes e vir trabalhar mais 10 pontos altos. É só isso para trabalhar a volta de número 12. Eu vou completar o restante da minha seguindo essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 12, seguindo o padrão que orientei. Depois de trabalhar as últimas 2 correntes, prendi um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a volta 13. Eu vou começar fazendo 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou pular 2 pontos de base e aqui no terceiro faço um ponto alto. E a partir desse ponto alto aqui, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base, até fazer 7 pontos altos. E depois de trabalhar aqui esses 7 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes e trabalhar 4 pontos altos. Vou fazer um ponto alto no ponto alto, 2 nas correntes e mais um no próximo ponto alto, e em seguida mais 2 correntes. Então, aqui, 2 correntes, pulo essas 2 correntes, a partir desse faz 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, mais 2 correntes. Depois de fazer essas 2 correntes, então, vou trabalhar aqui na sequência 2 grupos com 7 pontos altos. Então, laço, pulo essas 2 correntes, a partir desse ponto alto, começo a trabalhar um ponto alto para cada de base, faço 7 pontos altos. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, faço 2 correntes,
pulo 2 e a partir do terceiro, trabalho mais 7 pontos altos. Aqui estão os meus dois grupos de 7 pontos altos separados por duas correntes. Em seguida, faço aqui de novo, igual fiz aqui. Duas correntes, 4 pontos altos e mais duas correntes. Então, aqui estão duas correntes, 4 pontos altos, duas correntes. Agora, laço e, a partir desse ponto alto, vou trabalhar um por um, vou fazer aqui 7 pontos altos. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, faço duas correntes, pulo 2 de base e sobre esse ponto alto trabalho um ponto alto e aqui então eu encerrei a parte reta. Dois lados serão trabalhados com esse padrão. E encontrei aqui a minha parte oval. Na parte oval nós vamos fazer grupos com 11 pontos altos. Então, para iniciar, faço aqui duas correntes e trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto até o penúltimo e faço 2 pontos altos aqui no último. Aqui estão os meus 11 pontos altos. Agora, só fazer aqui duas correntes e vir trabalhar mais 11 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhada toda a volta de número 13. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta de número 13 com o padrão que orientei. Fechei com um baixíssimo aqui na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 14. Eu vou começar subindo 3 correntes e vou trabalhar aqui um total de 10 pontos altos, as 3 correntes, o primeiro dos 10. Faço 2 aqui nas correntes e um por um sobre os pontos altos. Depois de trabalhar esses 10 pontos altos, então, vou fazer aqui 3 intervalos de duas correntes. Então, só ir fazendo as duas correntes, pula essas duas, vem no ponto alto, faz um ponto alto. Duas correntes, pula 2 pontos altos, no último aqui faz um ponto alto. E mais duas correntes. Então, aqui estão os 3 intervalos de duas correntes. Na sequência, vou trabalhar aqui 16 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, 2 nas correntes e venho trabalhando um ponto alto para cada ponto alto até esse aqui. Terei 16 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 16 pontos altos e venho. Aqui estão os 16 pontos altos. Em seguida, eu vou trabalhar aqui mais 3 intervalos de duas correntes separados aqui por um ponto alto. Então, são duas correntes, pulo as duas correntes de base, no ponto alto, um ponto alto, mais duas correntes, pulo 2, um ponto alto, e duas correntes. Depois de fazer aqui esses 3 intervalos, então, vou encerrar a parte reta, fazendo aqui mais um grupo com 10 pontos altos, trabalhando um ponto para cada de base até esse aqui. Então, aqui está, encerrei a minha parte reta, os dois lados serão trabalhados da mesma maneira, e encontramos aqui a parte oval. E na parte oval, nós vamos trabalhar aqui grupos com 12 pontos altos sobre cada um dos grupos de base, e a distribuição será sempre a mesma, né? Um ponto alto para cada ponto alto até o penúltimo e 2 pontos aqui no último. Então, para começar, eu faço aqui duas correntes e venho trabalhar os 12 pontos altos.
Eu vou fazer aqui os meus 12 pontos altos e venho mostrando como ficou. Aqui estão os meus 12 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e mais 12 pontos altos no próximo grupo. Bem, então é só isso para trabalhar a volta de número 14. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Completei a volta 14, seguindo o padrão que orientei. Fechei com baixíssimo aqui na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 15. Eu vou começar a volta 15, subindo 3 correntes, 1, 2, 3. Vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até construir aqui um grupo com 7 pontos altos. Aqui estão os meus 7 pontos altos. Agora, na sequência, eu vou fazer aqui 3 grupos com 10 pontos altos, todos eles separados por 2 correntes. Então, faço 2 correntes, pulo 2 e a partir desse, começo a trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base, até construir aqui 10 pontos altos. Fez aqui os 10 pontos altos, faz 2 correntes, pula 2, trabalha mais 10 pontos altos. Então, vou seguir com esse padrão até fazer aqui os 3 grupos de 10 pontos altos. Eu vou fazer o meu até aqui e venho. Aqui estão os meus 3 grupos de 10 pontos altos separados por 2 correntes e pulando 2 de base. Aqui para encerrar a parte reta, eu ainda faço mais 2 correntes, pulo 2 e a partir do terceiro trabalho um por um até construir aqui 7 pontos altos. Então, aqui estão os meus 7 pontos altos e encerrei aqui a parte reta. Os dois lados, então, trabalhados com esse mesmo padrão. E a parte oval aqui na volta 15 será feita com grupos de 13 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto até o penúltimo e vamos fazer 2 pontos altos aqui no último. E separando um grupo do outro, sempre fazemos 2 correntes. Então, eu vou aqui trabalhar o meu grupo com os 13 pontos altos e venho. Bem, aqui estão os 13 pontos altos e agora é só ir repetindo 2 correntes, 13 pontos altos e depois trabalhar a parte reta com o padrão que eu mostrei aqui. Bom, então é repetindo o que eu mostrei até aqui que nós vamos trabalhar toda a volta de número 15. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta de número 15, seguindo o padrão que orientei. Fechei aqui com um baixíssimo na terceira corrente. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 16. A volta 16, ela é inteirinha, fechada, só de pontos altos. E nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto que nós temos de base na volta inteira. Então, aqui para começar, eu vou subir 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. E vou seguir aqui trabalhando um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. E todas as vezes que eu encontrar as 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos, que é um ponto alto para cada corrente. E vou seguir assim, trabalhando com esse padrão de fazer um ponto para cada ponto de base. Quando eu chegar na parte oval, então vou trabalhar 2 pontos altos em cada intervalo de 2 correntes e um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui no grupo de base. Então,
vou fazer um ponto para cada um. Não vou fazer 2 aqui no último, como eu estava fazendo nas voltas anteriores. Aqui eu trabalho um ponto só sobre o último ponto do grupo de base. E trabalhando então com esse padrão, quando eu completar aqui a minha volta, eu terei o total de 288 pontos altos. Bom, então eu vou fazer aqui a minha volta com essa orientação, vou trabalhar os 288 pontos altos e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta 16 com o padrão que orientei. Aqui na parte oval fiz um ponto alto para cada ponto alto do grupo de base. Então aqui, olha, não fiz nenhum aumento, né? Só trabalhei mesmo um ponto para cada de base. E fui seguindo assim pela volta toda. No final, fiquei aqui com os meus 288 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 17. Então, eu vou começar subindo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. E na sequência aqui, eu vou fazer um grupo com 7 pontos altos. Então, esse é o primeiro dos 7. E eu vou trabalhando aqui um ponto alto para cada de base. Então, aqui está, trabalhei um para cada de base, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos de base a partir do terceiro, começo a trabalhar aqui mais um grupo com 7 pontos altos, fazendo sempre um ponto alto para cada ponto que eu tenho de base. Então, aqui está, de novo, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E nós vamos seguir, então, com esse padrão, até construir aqui 7 grupos iguais a esse. Então, já fiz 1, 2, agora faço 2 correntes, pulo 2 e mais 7 pontos altos. E vou, então, com esse padrão até ficar com 7 grupos de 7 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus 7 grupos e venho para a gente continuar. Bem, então, aqui está, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos com 7 pontos altos. E fiquei aqui, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de 2 correntes, pulando sempre 2 pontos de base. A partir daqui, nós vamos continuar fazendo as 2 correntes, 1, 2, só que vamos pular apenas um ponto de base. Então, pulo 1 no da frente, eu já começo a trabalhar aqui mais um grupo com 7 pontos altos. Fez os 7 pontos altos, faz 1, 2 correntes, pula só um e a partir do próximo já começa aqui a trabalhar mais um grupo com 7 pontos altos. Bem, e contando aqui a partir desse primeiro intervalo, que eu pulei apenas um ponto, eu vou trabalhar o total de 9 intervalos pulando só um. Então, aqui já fiz 1, 2, continuo fazendo 7 pontos, pulando só um, até ficar com 9 intervalos. E vou ficar também contando a partir desse primeiro grupo de 7 pontos altos aqui, que depois, né, do local que onde pulei só um, vou ficar também com 9 grupos de 7 pontos altos entre esses 9 intervalos, pulando só um. Então, eu vou fazer aqui os meus 9 intervalos, pulando só um de base, e venho aqui conferindo junto com vocês. Bem, então, aqui está. Esse aqui foi o primeiro intervalo que eu fiz pulando só um de base. E a partir dele, então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 intervalos, pulando apenas um ponto de base, fazendo 2 correntes aqui de separação. E depois aqui do primeiro intervalo que eu fiz pulando 1, eu construí o total de 9 grupos de 7 pontos altos. Então, vamos conferir. Então, aqui o primeiro lugar onde pulei 1, esse é o grupo da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de 7 pontos altos. A partir desse local aqui, eu vou continuar fazendo as 2 correntes e vou voltar a pular 2 de base. Então, aqui 1, 2, a partir do terceiro ponto, eu vou trabalhar 7 pontos altos. Aqui está, concluí um primeiro grupo de 7 pontos altos, depois que pulei aqui 2 de base. Vocês notam que esse 7º ponto alto, ele foi trabalhado aqui sobre esse ponto certinho, onde termina aqui a minha parte oval. E nós vamos continuar a partir daqui, fazendo as 2 correntes, pulando 2 de base e trabalhando mais 7 pontos altos. E desse lado aqui, da parte reta, nós vamos fazer o total de 8 intervalos pulando 2 pontos de base. Do outro lado, da parte reta, por enquanto fizemos 6 intervalos pulando 2. Esse lado aqui, como já está completo, então nós vamos fazer por 8 vezes pulando 2 aqui de base. Vamos ficar com 8 intervalos pulando 2. Então, aqui já fiz 1, 2, continuo até ficar com 8 intervalos. Bem, então, eu vou fazer aqui o meu, até trabalhar os 8 intervalos e venho conferindo aqui junto com vocês. Bem, então, aqui está esse o primeiro intervalo pulando 2. A partir dele eu fiz 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 intervalos, sempre pulando aqui 2 pontos de base. E em seguida eu trabalhei aqui um grupo com 7 pontos altos, já entrando aqui na parte oval. E esse primeiro ponto alto desse grupo aqui entrando na parte oval, ele foi trabalhado na direção aqui do primeiro ponto alto da parte oval na base. Bem, e a partir desse aqui, então, desse primeiro grupo aqui, né, de 7 pontos altos, nós vamos voltar a trabalhar igual fizemos na parte oval do outro lado. Vamos fazer 2 correntes, pular apenas um e a partir do próximo vamos trabalhar os 7 pontos altos. E desse lado aqui da parte oval, nós também vamos fazer 9 intervalos pulando só um. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 9 intervalos, pulando apenas um de base, e venho conferindo com vocês. Bem, então, esse aqui é o primeiro intervalo, pulando apenas um, desse lado de cá da parte oval. E, a partir dele, então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 intervalos, sempre pulando apenas um ponto de base. Depois eu fiz aqui mais 7 pontos altos e aqui no finalzinho nós vamos voltar a pular 2 pontos de base. Então, depois dos 7 pontos altos, eu faço as 2 correntes, pulo 2 e a partir do terceiro trabalho mais 7 pontos altos. E depois de fazer aqui esse último grupo de 7 pontos altos, faço 2 correntes, pulo esses últimos 2 e fecho a volta com o baixíssimo na terceira corrente. E como eu tinha feito apenas 6 intervalos pulando 2 aqui desse lado da parte reta, e agora eu fiz mais 2 aqui no final, então fiquei com 8 intervalos pulando 2 desse lado da parte reta também. E dos dois lados da parte oval, 9 intervalos pulando apenas um. Bem, depois de definir aqui a primeira volta do bico, todas as outras voltas são super fáceis de confeccionar. Bom,
então, agora nós vamos começar a volta de número 18. Para eu começar a volta 18, eu vou caminhar com um baixíssimo para esse ponto alto que tem aqui logo à frente. Em seguida, subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada de base até fazer 5 pontos. Esse aqui é o primeiro dos 5. Bom, então aqui está. Trabalhei um por um, fiz 5 pontos altos. Ficou vazio na base o primeiro e o último ponto do grupo. Então, sobre todos os grupos de 7 pontos, nós vamos trabalhar 5 pontos altos, distribuindo igual mostrei aqui. Fez os 5 pontos altos, faz 2 correntes. Vem no intervalo de 2 correntes de base, trabalha aqui um ponto alto. Fez esse ponto alto, faz mais 2 correntes, 1, 2. Vem no próximo grupo de 7 pontos altos, pula o primeiro, então sempre vamos pular o primeiro ponto e começar a trabalhar pelo segundo. E sempre vamos fazer aqui o total de 5 pontos altos. Fez os 5 pontos altos, só fazer 2 correntes, um ponto alto no intervalo de 2 correntes, mais 2 correntes. Vem no próximo grupo, pula o primeiro, a partir do segundo, 5 pontos altos. Bom, então, é só isso aqui para trabalhar a volta de número 18. Tanto aqui na parte reta, quanto aqui na parte oval, não vai mudar nada, é tudo a mesma coisa, a volta inteira. Bom, então eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei todo o restante da minha volta 18, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar aqui a volta. E agora, nós vamos dar início à volta 19, eu vou começar caminhando com um baixíssimo para o ponto alto logo à frente. Vou subir aqui 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E vou trabalhar ainda mais 2 pontos altos aqui, um para cada de base. Então, aqui está, fiz um grupo com 3 pontos altos. Completou aqui os 3 pontos altos, nós fazemos 1, 2 correntes, vamos vir nesse ponto alto, sobre ele vamos trabalhar um ponto alto. Depois, vamos fazer 2 correntes, voltar aqui no mesmo ponto de base e trabalhar aqui mais um ponto alto. Então, ficou assim, sobre o ponto alto sozinho. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Agora, é só fazer aqui 2 correntes, vir para o próximo grupo de pontos altos na base, pula o primeiro ponto, a partir do segundo, trabalha 3 pontos altos, fazendo um ponto para cada ponto de base. Então, aqui estão os meus 3 pontos altos. Então, sobre todos os grupos de 5 pontos altos que nós temos de base, vamos fazer 3 pontos altos, distribuindo dessa maneira. Sempre vai ficar vazio aqui o primeiro e o último ponto da base. Completou os 3 pontos altos, então é só fazer as 2 correntes, vir no ponto alto sozinho, sobre ele faz um ponto alto, mais 2 correntes, mais um ponto alto, no mesmo ponto aqui de base. E depois que trabalha aqui esse ponto alto, então faz mais 2 correntes e vem trabalhar os 3 pontos altos no próximo grupo. Pula o primeiro e começa pelo segundo. Bem, e nós vamos seguir então com esse padrão pela volta inteira. Nunca vai mudar, nem na parte oval, continua tudo a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui o meu, seguindo essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta 19, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, fechei com o baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta 20, que é a última volta aqui da peça. Então, eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto à frente. Em seguida, eu vou introduzir de novo aqui no mesmo ponto, buscar a linha e vou trabalhar aqui um ponto baixo. Depois do ponto baixo,
eu vou fazer 2 correntes, depois das 2 correntes eu laço e venho sobre esse ponto alto, e aqui eu vou trabalhar um ponto alto com picô. Então, faço o ponto alto e depois subo 3 correntes, 1, 2, 3. Venho no topo aqui desse ponto alto e pego aqui por 2 linhas e busco uma linha através, né, dessas 2 linhas e faço aqui um ponto baixo. Então, aqui está o meu ponto alto com picô. E agora, eu ainda vou fazer mais 2 pontos altos com picô, pegando aqui nesse intervalo de 2 correntes que tenho entre esses 2 pontos altos. Então, aqui faço o ponto alto e depois trabalho o picô sobre ele. O picô sempre com 3 correntes e sempre atravessando aqui no topo do ponto alto, buscando uma linha e trabalhando aqui um ponto baixo. Então, fiz um ponto alto com picô aqui na corrente, volto no mesmo intervalo e faço mais um ponto alto com picô. Então, aqui eu fiz o total de 3 pontos altos com picô. Depois de fazer esses 3 pontos altos com picô, eu laço e venho sobre esse ponto alto e aqui faço um ponto alto. Sobre esse ponto alto, eu não vou fazer picô. Só fiz picô nesses primeiros 3 pontos altos. Esse aqui é só o ponto alto e depois desse ponto alto, então, faço 2 correntes, venho no grupo de 3 pontos altos à frente, pulo o primeiro e no segundo, que é o ponto alto aqui do meio, eu faço um ponto baixo. E eu vou repetir esse padrão que acabei de mostrar aqui para vocês, sobre todos os grupos que eu tenho aqui de base. Então, fez aqui o ponto baixo, é só fazer as 2 correntes e em seguida trabalhar aqui 3 pontos altos com picô. O primeiro dos 3 eu faço sobre o ponto alto. E os outros 2 faço pegando por baixo dessas 2 correntes. Então, aqui está, trabalhei 2 pontos altos com picô, pegando nas correntes de base. E estou aqui com os 3 pontos altos com picô. Agora, laço, venho sobre o ponto alto e aqui faço um ponto alto. Fez esse último ponto alto, faz 2 correntes, vem sobre os 3 pontos de base, no ponto do meio, prende um ponto baixo. Bem, então, é só isso aqui para trabalhar a volta 20. Vou trabalhar ela inteirinha, seguindo só essa orientação aqui. Então, vou fazer a minha e venho. Aqui está, completei todo o restante da minha volta de número 20, seguindo o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar a volta, lacei mais uma vez e cortei aqui a minha linha. Agora é só esconder essa ponta de linha pelo meio dos pontos aqui, pelo lado do avesso. E depois é estender bem a peça. Então, nós começamos sempre a estender o trabalho do meio para fora. E quando chegamos aqui nos pontos picôs, então, nós puxamos todos eles para cima, para que fique bem arredondadinho aqui essa parte do bico e fique bem bonito no chão. Bem, e encerramos mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você. É só clicar nessas imagens que você é levada à videoaula. Se quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.